Pois bem, eu sou serva do reino. Eu venho aqui na Paz Church desde setembro de 2021. E em junho de 2022, eu estava sentada ali do lado direito. E eu fiquei impressionada com tudo que eu vi naquele C2B. Eu falei, gente, mas aí no mercado, para ter um conteúdo desse, é muito caro. A maioria das empresas não querem nem saber de investir nisso para os executivos. E é de graça? Ah, não. Eu quero fazer parte disso, eu quero contribuir de alguma forma. Só que eu levantei, fui falar com a pastora Simone, eu falei, eu quero servir, não sei como, mas eu quero servir. E desde o C2B de junho de 2022, eu estou servindo aqui com vocês. Muitos já devem ter me visto ali no balcão, correndo para lá e para cá. E essa é o que queima no meu coração, o servir. Eu sou a mãe da Gabi, gente, é uma menina linda de 12 anos, adolescente, aquela coisa que quem é pai aqui de adolescente sabe o que eu estou falando. Só que eu sou mãe solo. E como que eu faço para dar conta de unir a fé, dar conta da maternidade, dar conta do profissional? Porque se eu não trabalhar, a Gabi não tem japonês no final do mês, não, gente. Eu tenho que trabalhar. E ela é cara. Minha filha é muito cara, hein? Eu vou dizer para vocês. Como que eu faço isso? Primeiro, com amor. Porque antes de eu amar a Gabi, o Senhor me amou, o Senhor amou a minha filha. Então, eu não tenho como fazer se não houver o amor. E eu também uso de estratégia. Vocês acham, aprendendo tanta coisa boa, eu não uso em casa? Eu não sou boba, eu vou lá. Eu falo lá com o meu ChatGPT, sabe? Muitos já usaram aqui, alguns. Pois bem, até o final eu vou dar umas dicas. E o meu propósito? Agora eu quero falar para vocês que em junho de 2022 eu tinha muitas dúvidas. Eu sou formada em TI, gente. TI é a profissão do momento, é o futuro. Mas eu tinha dúvidas. E o Senhor, Ele me abençoou através do C2B. Quando eu coloquei meu coração disposto a servir, o Senhor começou a trabalhar coisas que eu nem imaginava. E eu quero aproveitar a oportunidade e dizer assim, que por alguns momentos que eu estava ali, onde você está hoje, eu olhava aqui para cima e falava assim, nossa, pastor Roberto, né? É um empresário incrível. Gente, a pastora Simone é tão ungida. O Donley, meu Deus, quem me dera um dia ter uma conversa com o Donley. E sabe o que o Senhor fez comigo? Ele foi além do que eu poderia imaginar. Tudo isso que eu vou passar para vocês agora é resultado dos planos de Deus para a minha vida, é resultado de pessoas dispostas a contribuir. E eu quero dizer para você aí, o mundo fala assim, a vida do empreendedor é solitária. Não é, não. Não aqui no C2B. Se você tem dúvida, eu não sei o que eu vou fazer com o meu negócio, eu não sei para onde ir. Saiba que cada voluntário aqui é capacitado, tem um coração enorme e a vontade de ajudar. Não caminha sozinho, não. Não caminha sozinha. Ai, mas é uma dúvida muito boba. Como que eu vou perguntar isso? Não tem dúvida boba. Se vocês me vissem em junho de 2022, olha... Próximo, pastor. E eu não tenho como começar sem falar de um versículo. Aqui, o Senhor está falando o seguinte... Eu, o Deus Todo-Poderoso, soberano, que criei o céu e a terra, que sonhei com a sua vida lá no ventre da sua mãe, estou te direcionando. Façam planos, planejamento. Mas não é de qualquer jeito. É um planejamento para a gente tentar acertar o alvo. Não é um planejamento para errar. Se a gente se perguntar hoje, cada um se pergunte, eu acho que eu sei o que vai acontecer no meu 2026. Eu tenho que vender mais do que eu vendi em 2025, isso é fato. Mas deixa eu falar
Se você colocar isso tudo numa planilha, isso não é planejamento. Não é planejamento. Sabe por quê? Porque nós precisamos passar por algumas fases antes de entrar no planejamento. E eu quero mostrar para vocês aqui o que acontece com aquele que não planeja. Próximo, pastor. O que não é planejar? Gente, eu falei sobre colocar lá as metas. Mas olha o que o Sebrae diz, que 800 mil empresas fecharam de 2024 para 2025. E sabe por quê? Falta de planejamento estratégico. Não é brincadeira. E eu quero dizer mais. Sabe quantas vezes o C2B, em parceria com o Sebrae, através do Academy, falou de planejamento estratégico esse ano? Quem aqui participou dos cursos Sebrae através do C2B? Poucas pessoas. Gente, isso é muito sério. Empreender é algo importante. E aí eu peço, pastor, próximo. Não tem como eu falar de uma ferramenta que vai ajudar vocês a planejar o 2026, a ser mais assertivo, sem antes chamar a atenção para vocês do propósito. Por que eu tenho a minha empresa? Para vestir uma roupa melhorzinha? O Senhor nos promete que a gente não precisa se preocupar com isso. Por que eu trabalho todos os dias, deixo os meus filhos em casa, ou às vezes não dou a atenção que a minha família precisaria por causa de dinheiro? Gente, não existe planejamento estratégico antes da gente parar e entender os porquês. Por que eu estou empreendendo? Por que eu estou intraempreendendo? Ah, Maíra, mas eu trabalho na empresa de alguém. Tá bom. Por quê? E eu quero dizer para vocês e desafiá-los a irem além. Não tem técnica aqui, tá? Aqui tem obediência. Qual que é a obediência? Fazer uma reunião com Deus. Eu tive que fazer essa reunião. Eu fiz essa reunião. E até digo que muito dos frutos que eu colho é porque eu fiz essa reunião. Às vezes, a gente vai descobrir que temos dom para algo, mas é momento de agir e conhecer um outro território. Por natureza, eu sou comunicadora, eu sou da área comercial, mas um dia minha mãe foi lá e falou assim, filha, você vai trabalhar com TI? Aí eu, mãe, não quero trabalhar com isso. É muito chato. Eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar, eu gosto de pessoas. TI, pessoal que trabalha com TI, assim, não gosta de comunicação. Gente, eu fui desafiada. E hoje eu entendo que existem fases e momentos da nossa vida que o Senhor nos chama para algo que é desconhecido. Mas como que a gente vai saber disso? Quando a gente fica atento à voz do Senhor. Negócios, profissão, não é separado da nossa vida espiritual. Tudo que nós fazemos tem um porquê. Eu aqui poderia simplesmente garantir meus contratos, absorver bastante informação e falar assim, quer saber? Agora eu vou montar uma mentoria bem cara. Eu vou, olha, ganhar dinheiro. É sobre isso? Não é sobre isso. É sobre transbordar. É sobre fazer a diferença. Uma vez eu ouvi um grande empresário cristão dizer o seguinte, que lá no céu o Senhor quer abençoar a humanidade, só que Ele está aguardando pessoas que estejam dispostas a cumprir com esses projetos que vão abençoar. Hoje eu conheço negócios que no planejamento estratégico, tudo começa com uma oração e tudo finaliza com uma oração. Porque não é sobre
a nossa capacidade de ir fazer. É sobre quantas pessoas nós iremos impactar com aquilo que nós fazemos. Eu sei que às vezes fala assim, poxa, Maria, mas eu quero saber lá da SWOT. Não tem como. Não tem como. Vai dar ruim. Vai dar ruim e eu estou avisando, depois não vai dizer que eu não avisei. Revisem missão, visão, valores. Ah, Maria, mas eu contratei a agência de marketing, aí eles foram lá no ChatGPT com as respostas que eu dei do questionário, e eles me deram a missão, a visão, os valores. Desculpa, gente, não vai funcionar. Não vai. Estou dando a dica, hein? Peguem a visão. Valores, gente, é importante. Deixa eu contar para vocês, quando a gente faz planejamento estratégico, às vezes... Quase sempre, tá? O que acontece? Aquilo que a gente planejou, de repente, eu vou usar um exemplo aqui. Vamos pensar o seguinte, o ano que vem a gente vai avançar, o ano que vem vamos vender muito mais, e vamos dobrar a meta, e eu tenho uma equipe comercial maravilhosa. Aí o diretor comercial vira e fala assim, não dá mais. E aí? O que acontece? O planejamento vai por água abaixo? Ou nós estamos firmados com o nosso propósito, a nossa missão, a nossa visão e valores? Pode passar, pastor. Gente, o mundo diz assim, que só vive o propósito quem suporta o processo. Eu dei uma mudada, porque eu acredito que só suporta o processo quem sabe o seu propósito. Vai acontecer. Vamos planejar, vamos estar engajados, vamos com toda a força. Início de ano é uma maravilha. A gente curtiu com a família, passou pelas férias, está renovado. Mas vai acontecer. E aí? A gente vai desistir quando a coisa começar a apertar? Eu não ia falar, mas já que passou no vídeo dos voluntários, eu tenho a oportunidade de acompanhar um pouco da história da empresa de engenharia, né, da Liter. E, gente, imagina assim, é um tempo muito difícil para todo mundo, você precisa pagar ali a folha dos colaboradores, e aí vem aquele baita contrato, show, vai salvar, mas vai contra os seus valores. E aí, o que você faz? Ah, não, Maíra, mas sabe o que é? Se eu aceitar esse contrato corrupto, eu vou abençoar tantas vidas, tantas famílias, e o Senhor vai me entender. Não, gente, o Senhor não vai entender. Nós precisamos estar posicionados. Se nós queremos colher bons frutos, nós precisamos estar posicionados naquilo que o Senhor nos ensinou, nos princípios. E eu vou dizer mais. Gente, isso é história real, testemunho fresquinho. Aí você imagina, você ir lá e falar assim, não quero, vou cumprir com meus princípios, valores aqui, não vou. Só que, Senhor, manda um contrato bem grandão, tá? Porque a gente precisa. E aí, no próximo mês, nada. No outro mês, nada. E passa 6 meses. E passa 1 ano. E você está desesperado. Fala assim, Senhor, e aí? Eu falei, não, lá atrás, cadê aquela honra? Né? Poxa, o pessoal está aqui, eu estou me desdobrando do jeito que está dando. Gente, às vezes demora a resposta do Senhor, não é imediato. O mundo dos negócios não é para amadores. Não é para amadores. Ai, Mairã, agora eu fiquei com medo. Será que eu devo parar? Não, está fácil. Volta lá, vai conversar com o Senhor. Não tem estrategista melhor do que o nosso Deus. Ele já viu lá na frente. Quando eu estava sentada lá, em junho de 2022, sem saber se eu ia para a direita, ia para a esquerda, ele já tinha me visto aqui, nesse dia, transbordando para vocês o que eu estou falando. Vai lá, conversa com o Senhor. Entenda que desafios existem, mas eles passam. A gente só tem que permanecer firme. Mairã, está difícil. Conta aqui com a gente, o Sítio B está aqui para isso. Vocês não estão sozinhos. Amém? Pode passar, pastor.
Agora vamos falar da análise SWOT, que eu gosto de falar de análise fofa. A análise fofa, gente, é para os brasileiros, porque aqui no Sítio B a gente gosta de um inglês. Mas, vamos lá, né? Força, oportunidade, fraqueza, ameaça, está em português. Vamos falar dessa forma? Mairã, por que eu vou fazer análise SWOT? A gente precisa entender o nosso cenário. Como que está o nosso ambiente interno na empresa? Quais são as nossas forças? Quais são as nossas fraquezas? E no mundo aí fora, o que está acontecendo no meu segmento? Será que realmente eu sei como eu devo lutar as lutas de 2026? Gente, ano que vem tem eleição. Será que isso vai afetar o seu negócio? Talvez sim, talvez não. Vamos fazer a SWOT? A gente vai descobrir. Amém? Pode passar, pastor. Aqui, dando uma exemplificada para vocês, como que funciona a análise SWOT? Para quem nunca viu, então nós temos o positivo e temos o negativo, aquilo que precisa ser visto. Gente, não adianta a gente olhar só para aquilo que é bom. Ah, porque a minha equipe de venda comercial ela é maravilhosa, arrebenta. Tá, e se o seu produto estiver ficando ultrapassado, a tecnologia está aí. Será que não é uma ameaça? Adianta ter uma equipe preparada para vender aquilo que não fará mais sentido nos próximos anos? Precisa fazer SWOT, a gente precisa ir lá, analisar, entender o nosso cenário interno, primeiramente. Vamos olhar para dentro de casa. Quais são as nossas forças, aquilo que a gente é bom em fazer? Quais são as nossas fraquezas, aquilo que a gente precisa melhorar? Afinal de contas, está dentro de casa, está fácil de resolver, não está? Nem sempre. Deixa eu falar para vocês. Lidar com planilha, lidar com prompt de IA é fácil, gente, não é difícil, não. Difícil é lidar com o ser humano. Difícil é você lidar com a sua equipe, com aquele gestor que quer pegar a comissão do outro. Difícil é lidar com aquela senhorinha que conta toda a história da empresa para todo mundo, está todo mundo sabendo. Aí o sócio é o último a saber. Gente, a gente tem que olhar para dentro de casa. E, às vezes, nós vamos precisar trazer a cultura do reino. C2B. Vamos falar em português aqui. Cristo para os negócios. Nós temos princípios. O princípio aqui, talvez, quando as pessoas falam, dentro da igreja, falar de negócios, será que lá eles vão me ensinar a faturar mais? Será que eles vão querer pegar uma parte do meu faturamento? É isso? Não. Nada disso. O C2B aqui está para ensinar a todos que quiserem aprender a levar para dentro do seu negócio os valores e princípios do reino. Às vezes, aquela pessoa que é amarga, não dá bom dia na equipe, ela tem uma história de vida difícil. Já pensou que você pode ser a pessoa que vai fazer a diferença? Aquele senhor que é grosso, fala com todo mundo com cara fechada. Por que será que ele está assim? Será que ele está bem de saúde? E tudo começa com os nossos valores. Quando nós nos posicionamos diariamente num perfil que fará a diferença, isso brilha, isso transborda. Mas nós precisamos estar em intimidade com o Senhor para ouvir. Muitas vezes, nós vamos receber alguma revelação. Você pode até pensar assim, eu nunca recebi uma revelação. Sabe quando vem na sua cabeça assim, fulano não está bem? Gente, não ignorem. Essa pessoa importa. E uma vez que nós ajustamos os relacionamentos, nós podemos ir para processos, corrigir aquilo que realmente vai nos direcionar, ajudar a executar aquilo que nós planejamos. E na área externa, fora da nossa empresa,
Como que estão as oportunidades? Todo mundo aqui já ouviu falar da inteligência artificial. Você já parou para entender como a inteligência artificial vai ajudar nos seus negócios, no seu segmento? O que tem de novo? Será que você não pode fazer parceiros novos? Vamos agarrar essas oportunidades. E as ameaças? Ano que vem tem política. E a reforma tributária? Será que vai afetar o seu negócio? Gente, é aquele concorrente que fica atrás de você e você lança um produto diferenciado, novo, aí o concorrente vai lá e te copia. Aí você vai e corre mais um pouquinho, ele está na sua cola. Gente, é ameaça, a gente precisa entender. Maíra, eu gosto só de notícias boas. Eu nem sei o que está acontecendo no meu mercado. Então, eu já encorajo vocês a irem lá na inteligência artificial e jogar um prompt assim, onde você vai perguntar o que acontece no seu nicho. Quais são as principais notícias? Gente, tem que estar por dentro, a gente tem que saber o que está acontecendo. Não adianta, sempre deu certo, até aqui deu certo. Até aqui, a partir daqui, é uma nova oportunidade. Quem não gostaria de ter tido a ideia da Netflix lá atrás, quando tinha locadoras? É oportunidade, nós estamos nesse momento. E sabe como vai acontecer isso? Quando a gente parar para conhecer o cenário do nosso negócio e fazer o planejamento estratégico. Pode passar, pastor, por favor. E aqui, só para finalizar, contar para vocês o que acontece depois que a gente faz essa análise SWOT, que a gente identifica ali as forças, fraquezas, as oportunidades e ameaças. Nós vamos fazer uma análise cruzada. Como que a minha força pode ajudar a captar essas novas oportunidades? Nós podemos usar aquilo que é real para ter ideias, para ter insights. Como é gostoso fazer planejamento estratégico. Todo mundo fala um monte de coisa. Sabe aquilo que ficou o ano inteiro entalado assim? Não, agora eu vou falar. É minha oportunidade. Aí a gente vai e lança um monte de coisa. Até chegar o momento de executar os projetos. Aí o pessoal fala, não, mas é difícil. Gente, planejamento estratégico é isso. Nós, seres humanos, fomos feitos para criar, para gerar novos objetivos. Se a gente ficar preso em fazer o operacional, não vai dar certo. Tem que corrigir a casa? Tem que corrigir a casa. Vamos corrigir os processos, vamos automatizar o que pode e deve ser automatizado. Maíra, não sei fazer isso. Aqui no CityUB temos algumas empresas, eu mesmo tenho parceria aqui com uma empresa específica para me ajudar com automação, para ajudar com inteligência artificial para os negócios. Gente, não dá para pensar para depois. Eu fui numa feira há 3 semanas com 15 mil pessoas falando só de inteligência artificial, falando de inovação, falando de tecnologia. Daqui a pouco, e eu digo daqui a pouco, bem pouco, vários trabalhos serão substituídos. Mairã, então você está dizendo que, apesar de eu fazer a minha análise SWOT, meu planejamento estratégico, corre risco de ir tudo por água abaixo? Gente, eu posso garantir que, se vocês fizerem análise SWOT e olhar para o cenário, fizer a lição de casa direitinho, vocês vão ter um entendimento daquilo que funcionou até aqui, e aquilo que precisa ser feito a partir daqui. Não tenham dúvidas, informação vale muito, a gente só precisa fazer. Depois que nós fazemos a análise cruzada, vamos para os objetivos estratégicos, onde a empresa deseja chegar. 2026 está aí, é a hora. A gente não faz planejamento estratégico para 2026 em janeiro. A gente faz agora. Na verdade, um pouquinho atrasado, mas dá tempo. Não acabou 2025, dá tempo. Maíra, eu não sei por onde começar, me ajuda? Gente, depois vai ter o meu contato, eu vou ajudar vocês, mas através de um canal específico. Plano de ação. Essa é a hora boa. Então, já sabemos o nosso cenário, o cenário externo, já sabemos, então, os nossos objetivos estratégicos, onde queremos chegar. Agora a gente vai
criar um plano de ação. Não adianta fazer planejamento estratégico e não usar metodologia e acompanhar o acontecimento. Gente, seja um projeto... eu vou criar um projeto de abertura de uma nova unidade do meu negócio. Ele não vai sair se você não estruturar um projeto, se você não fizer o orçamento dele, se você não colocar o responsável pela aquela ação, aquele projeto. Não vai acontecer. É muito fácil a gente se perder achando que simplesmente por estar na nossa mente e ter feito uma apresentação bonita, a gente coloca até no Gama lá, né? Fica tão linda, apresentável, aí mostra para a alta gestão da empresa. Gente, se não tiver acompanhamento, não vai sair. Muita coisa acontece, a vida está muito corrida, é muito imprevisto. Tem que estar tudo detalhado, organizado. Existe tanta ferramenta para gestão de ações, de projetos. Depois eu dou mais dicas. E o monitoramento, os KPIs. Quais são os indicadores que vão dizer que a minha empresa está indo bem ou mal? Que realmente está avançando os meus projetos? Gente, uma coisa que tem que acontecer é sócios, planejamento estratégico, precisa de acompanhamento, reuniões periódicas. Vou fazer reuniões mensais, equipe? Maíra, a equipe sou eu e eu. O que eu faço? Marca um tempo na tua agenda e vai fazer o alinhamento. O que está acontecendo? Você tem que olhar para os indicadores, para os números, senão não vai acontecer. Pense grande. Pense grande. Dongley trouxe para nós essa palavra. Pense grande. Pode passar, pastor, que o meu tempo aqui zerou. Vamos lá. Lembra que eu falei que eu ia dar algumas dicas? Pois bem, para dar essas dicas, só para quem entrar na comunidade do Academy. Mairão, o que é o Academy? Estou ouvindo falar pela primeira vez aqui. O Academy é a nossa área aqui no C2B, voltada para o conhecimento. Ah, mas lá vocês dão qualquer tipo de informação? Não, lá é estruturado. Esse ano, nós tivemos como parceiros o Sebrae. Falamos de planejamento estratégico, falamos do financeiro, recursos humanos, marketing. Quem não fez, perdeu. Mas ano que vem tem mais. Ano que vem tem mais. Eu quero dar dicas para vocês nesse sentido, porque o meu propósito aqui, como voluntária, primeiramente do Reino e voluntária do C2B, é que todos vocês, não importa o tipo de negócio, não importa se está intraempreendendo, que todos vocês prosperem, porque os planos do Senhor para a nossa vida, assim como disse a Jeane no louvor, são planos de bem, de dar um futuro para nós. Pode passar, pastor? E não seja estatística. Faça o seu planejamento estratégico. Em 2026, o seu sucesso importa primeiramente para Deus e para nós. Pastorinha, eu passei. Estou fazendo meu planejamento estratégico. Não, está perdoada já. Estou fazendo meu planejamento estratégico de achar meu celular que eu perdi. Vira aqui para mim. Gente, vocês foram abençoados? Confusinho, né? Eu sou da geração... Eu fiz datilografia. Mais alguém aqui? Mais alguém fez datilografia? É confusinho, gente. Estou falando sério. Alguns de nós somos uma geração que está experimentando o velho e o novo de Deus. Simone, como assim? O velho e o novo de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. A vida não é uma constante. Você sabia que a nossa vida é feita de altos e baixos? Aquilo que para nós é novidade, não uma novidade, saiu um aplicativo novo, um celular novo, gente, nunca,
na história da humanidade, as coisas tiveram tantas evoluções como nesse tempo. E às vezes eu ouço falar assim, né? Não, o C2B é só para algumas pessoas. Não, eu não vou no C2B porque o C2B não é para mim. Eu não vou no C2B, coloca aqui o tema para mim, por favor. Eu não vou no C2B porque é muito complexo, eu não consigo acompanhar. Gente, se nós não nos movermos para esse tempo, a gente sabe o que vai fazer o quê? Mandar uma figurinha de gente chorando e ficar em casa. Se quiser, eu tenho umas para te mandar. Se a gente não se mover para aquilo que Deus tem para nós, o que vai acontecer? Nós vamos ficar... Não, você não vai ficar para trás. Você vai se sentir frustrado. Você sabia que a questão de muitos empreendedores hoje é que às vezes a gente se sente frustrado. Frustrado onde, pastora? Frustrado no quê? Deus sempre tem uma porção para nós. Deus sempre vai ter um tempo ou algo para a gente viver por você e através de você. Eu sempre falo isso, gente, é bênção ser bênção para nós mesmos. É bênção para a gente ser bênção lá na nossa empresa, com o nosso marido, com a nossa família. Eu quero ver, é Deus te trazer uma revelação para você ser bênção para o próximo. É você ser bênção para o outro. É você ser bênção para essa geração que está chegando, que vai dizer assim para você, eu posso fazer amanhã. Não, a nossa geração é agora, gente. Não, mas eu vou... Planejamento, é o que mesmo? É o que? É ferramenta o que mesmo? Fofa. De fofa não tem nada. Por quê? Porque nós só vamos ter sucesso e empenho se a gente parar para incluir Deus na nossa vida, todos os dias da nossa vida. Eu coloquei essa frase aqui, ó, ninguém é tão pequeno que não possa se planejar. Talvez você está aqui, você é patrão de você mesmo. Ou então você não é patrão de ninguém, e você é um funcionário. Talvez você diz assim, Simone, eu estou vendendo almoço para comprar janta. Talvez você está me ouvindo agora e você acha que essas coisas é muito complexa para você. Mas eu quero dizer para você que ninguém é tão grande que não precise se planejar. E ninguém é tão pequeno que não possa se planejar. Você está no lugar certo. E quando eu falei para Mairã, nós vamos fazer uma collab. Você vai falar, a gente vai falar sobre essa ferramenta que a gente tem vivido e aprendido, né? Na nossa empresa, na nossa vida. E eu perguntei muito para o Senhor, eu falei assim, Senhor, o que tem a ver a palavra que o Senhor gerou no meu coração com a ferramenta de força, fraqueza, o que tem a ver? Lá em Lucas 15, de 8 a 10, eu quero ler para você. Se uma mulher que tem 10 moedas de prata perde uma, colocou ali? Lucas 15, 8 a 10, você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia. Se uma mulher que tem 10 moedas de prata e perde uma, ela acende uma lamparina, varre a casa, procura com muito cuidado até encontrá-la. E quando ela encontra, ela chama as amigas, as vizinhas e diz, venham festejar comigo, porque eu achei a moeda perdida. E Jesus termina essa parábola dizendo assim, assim também a alegria entre os anjos de Deus por causa de um pecador que se arrepende. Aí você vai dizer assim, Simone, o que tem a ver a dracma, a moeda de prata perdida, com o meu planejamento para 2026? Tem tudo a ver. Deus, Ele quer te achar no meio da nossa e da sua, eu me incluo nisso, no meio da nossa
perdição. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Aonde você se perdeu? Simone, eu não me perdi. Está tudo bem comigo. Eu não me perdi. O negócio está maravilhoso, meu trabalho está maravilhoso, minha família está maravilhosa. Está tudo tão maravilhoso. Mas eu quero chamar a tua atenção, porque Deus, quando Ele ministra uma palavra no nosso coração, essa palavra é para nos instruir, nos edificar, mas principalmente para nos transformar. Você sabia que todos os dias Deus vai te dar a chance de ser transformado por Deus? Talvez você vai num lugar e você fala, gente, eu já fui em palestras, que eu olhei, aí o Roberto do meu lado falou assim, eu não estou entendendo nada. Tipo assim, parece que eu não faço parte disso. Parece que isso não é do meu habitat. Parece que isso não é da minha vida. Parece que isso não tem nada a ver comigo. Eu quero dizer para você que tudo que Deus permite que você viva tem a ver com você, sim. Tudo aquilo que Deus permite que você toque, tudo aquilo que Deus permite que você tenha contato, todas as pessoas que Deus tem permitido você entrar na sua vida ou sair da sua vida, tem a ver com o plano estratégico de Deus para você. E é por isso que a gente não pode ficar perdido muitas vezes nos nossos planos. Perdão a palavra, medíocre. Médios, né? O que seria um plano médio? Assim tá bom, desse jeito tá bom. Tudo bem para mim. Tá, meu filho, estou perdendo meu filho, estou perdendo meu casamento, estou perdendo dinheiro na empresa, mas tá bom para mim. Tem gente pior. E eu quero dizer para você que planejar 2026, você vai precisar muito mais de estratégias que você vai aprender aqui. Você vai precisar da palavra de Deus revelada ao teu coração, para aquilo que Ele já tem gerado em você. Esse contexto aqui dessa dracma perdida, né, dessa mulher que tinha lá as dracmas e perdeu uma. De repente para você pode soar assim, mas como que isso no contexto, né? Jesus ali, ele sempre explicava por parábolas. E é como Deus fizesse assim, olha, eu vou te explicar, filho, de uma maneira que você entenda. Eu vou te explicar o teu negócio e a tua vida de uma maneira que faça sentido para você. Porque Deus não vai te dar nada para você se sentir perdido. Oi, você ouviu o que eu falei? Deus não vai entregar nada na sua vida para você se sentir perdido, desanimado, sem força, ameaçado, ao ponto de você não se mover desse lugar. Todas as vezes que Ele te dá a oportunidade de você refazer uma rota, de você reconstruir, ou de você achar aquilo que foi perdido na sua vida, é para que você entenda que o seu ano ele só vai ser projetado, animado, e não vai ser assim, você não vai fazer planos que só cabem no papel. Deus quer que você faça planos que cabem na sua vida. Você está disposto a fazer planos que cabem na sua vida? Será que Deus não sabe quais os planos que cabem na sua vida? Será que Ele se enganou com você quando Ele te colocou nessa empresa? Quando Ele te colocou nesse lugar? Quando Ele te colocou em contato com essas pessoas? Será que Ele se enganou com você? Não, Ele não se enganou. Eu quero dizer para você que eu também já estive num lugar de mulher perdida, né? Com todo o soar da palavra. Às vezes a gente se perde nas nossas emoções. Às vezes a gente se perde querendo acertar. Às vezes a gente se perde querendo fazer as coisas e do bem. Porque ninguém acorda e planeja quebrar a gente. Ninguém acorda e planeja o seguinte, eu vou montar lá
um negócio, vou expandir meu negócio, mas eu quero que daqui uns 3 meses ele não exista mais. Não. Por isso que eu comentei com você que essa análise fofa, que é a ferramenta do reino, muitas vezes ela não é tão fofa assim. Pastora, me explica na prática. Como é que eu pego um dinheiro, um faturamento, menos um, e pago uma dívida de 10? Como é que eu faço? Eu quero saber na prática, porque é o seguinte, ganhar 1 milhão, gente, é fácil. É fácil? Quem concorda que é fácil? É fácil, você se matricula no curso, vai lá, como ganhar o seu primeiro 1 milhão. Certo? Não é fácil, gente, meu primeiro 1 milhão, vou entrar, vou me matricular no curso e vou ganhar meu primeiro 1 milhão. Análise fofa, ferramentas do reino, vamos lá. Que na vida real de fofo não tem nada, né? Vamos lá. Reconhecer o valor que possuímos. Você sabe o seu valor? Já começa por aí. Eu estou dizendo valor, eu valor. Quem é a sua empresa? Se não você que é o seu CNPJ. Quem é a sua empresa? Porque às vezes na minha empresa tem muito valor, mas eu não estou valendo nada. Essa empresa bem-sucedida. Nossa, a pessoa tem 3 aviões, 4 aviões, abafa o caso, né? 5 aviões, né? Nossa, tem uma frota, é quase uma Latam. Só que quando você vai olhar para a pessoa, o CPF dela, ela não tem valor nenhum. Não tem valor, não tem propósito. Aí foi falado também sobre o quê? Sobre as oportunidades, né? Quais as oportunidades que a gente tem? Se organizar para quê? Para melhorar e para crescer, né? Tem pessoas que falam, não, eu quero que a minha empresa seja assim, desse tamanho mesmo, é assim que eu quero. Então planeje para que ela seja desse tamanho mesmo e sobreviver a todos os planos de governo, a todos os anos, a guerra, a Covid, a fofoca da vizinha, é tudo, né? Porque assim, a gente está num ambiente onde você tem que se proteger de tudo. Aí vamos lá, fraqueza. Identificar o que pode ser perdido. Vou falar isso mais para frente. E as ameaças, reconhecer os riscos antes que eles cresçam na minha empresa. Gente, não é porque eu não gosto de falar das minhas fraquezas que elas não existem. Não adianta você olhar para a sua empresa e falar assim, não vou falar nisso. Tem gente que nem assiste jornal, que é para não saber quão violento é a cidade de São Paulo. Se você não assiste jornal, ok, mas isso não isenta a gente estar numa cidade que exige mais de segurança pública. Então vamos lá, vou falar um pouquinho de forças. Reconhecer o valor que você já tem. Quais os seus ativos? Simone, eu não tenho ativo nenhum. Não tem, você existe. Você acordou, você já é um ativo da sua empresa. Porque quando você cai em depressão, quando você está lá, né, que você... Não, hoje eu vou passar o dia... Eu sou empreendedor, eu vou passar o dia dormindo. Passa um dia dormindo para você ver. Você vai ter que trabalhar 3 semanas, dia e noite. Tem os privilégios, né? Mas também tem as causas dos privilégios, não é não? Vamos lá. Talentos únicos da equipe, processos bem estruturados, né? Reconheça as suas forças na sua empresa. A cultura organizacional sólida, né? Não, a gente já tem uma cultura aqui na empresa. Aqui a gente faz assim, a gente já tem processos e cultura. Uma reputação construída. Você sabia que hoje é só você perguntar para o GPT, você coloca o nome da empresa, que ele conta tudo. Gente, acabou a função de fofoqueiro. Acabou, eu não sei se você sabe, mas essa função já acabou. Era uma ameaça para os fofoqueiros, mas eles não fizeram planejamento, a ferramenta SWOT, e acabou. Hoje você só coloca lá no GPT e está lá. A tua reputação construída ou destruída. Habilidades internas
desenvolvida. E aonde esse exemplo aqui nessa história dessa mulher com a dracma? Gente, aquilo que ela tinha de valor, o patrimônio dela, parte do patrimônio dela, do que ela tinha de valor, se perdeu dentro de casa. Ela não saiu com a bolsa. Ela não saiu e foi se aventurar, viajou, sabe? Não. Se perdeu dentro de casa. E eu faço uma pergunta para você. Será que a sua empresa, ela tem perdido coisas dentro de casa? Você está todo dia lá, 5 vezes por semana, trabalha de sábado, domingo, perde tempo, você não sai mais com a família, não tem mais jantar com o filho, nem com a esposa, não tem mais tempo de qualidade, mas existem coisas que estão se perdendo dentro de casa. Você faz reunião para resolver a reunião, para resolver o que foi resolvido na reunião, e mesmo assim não está dando certo, porque você vai ter que fazer a reunião para resolver a reunião. Já reparou? Outro dia me perguntaram assim, mas você trabalha do quê? Você só faz reunião? Né? Você trabalha do quê? De fazer reunião. Né? Tem gente que pensa que a gente trabalha de fazer reunião. Aquilo que era valioso, os valores essenciais, eles não podem ser ignorados. Entender as nossas forças ajuda a gente não desperdiçar o propósito de Deus para a nossa vida. Outra coisa, as fraquezas, né? Vamos falar de fraqueza. É gostoso falar de força, né? Aí quando vai para a fraqueza... Não, quem acordou aqui querendo ser fraco? Alguém aí me assistindo querendo ser fraco? Gente, não. Porque não é um assunto de gesto. Sabe aquele assunto, aquelas decisões que você tem que tomar que é indigesta? Quem é que já mandou um colaborador embora e aquilo ficou... Você ficou com aquilo, meu Deus, eu vou ter que mandar ele embora, eu vou ter que dispensar aquele colaborador, meu Deus, e agora como eu faço? Tem assunto que é indigesto. E muitas vezes, aquilo que pode ser uma fraqueza nossa, é algo que a gente não quer falar. É algo que a gente quer deixar para comentar só depois que já foi resolvido. Mas se você não falar sobre as fraquezas, sobre as suas demandas, elas não vão se autorresolver. Então vamos lá para alguns eventos aqui, alguns exemplos aqui, ó. Comunicação falha. Algumas fraquezas aqui, né, que pode identificar aí o momento que a gente possa estar vivendo. Comunicação falha, ou seja, mensagens que não chegam claramente, gerando confusão e retrabalho, processos confusos, né? Como a Mairã colocou aqui. Gente, se você não planejar, você nem vai saber por que você entrou nas estatísticas das empresas que não foram bem-sucedidas. Ah, mas eu só tenho um salão de cabeleireiro. Você fala que você só tem isso? Você tem tudo. Tudo aquilo que está suprindo a sua vida, dirigindo a sua vida, te trazendo suprimento, e você fala, tenho só isso. Não. Falha a falta de alinhamento, equipe trabalhando em direção diferente, sem visão unificada. Detalhes despercebidos, ou seja, pequenas coisas que passam despercebidas, mas causam o quê? Grande impacto. Gente, deixa eu comentar algo para você. Às vezes a gente fica assim, puxa, aconteceu aquela coisa tão chata. Nossa, e se eu não tivesse acontecido? E se eu não tivesse assinado aquele contrato? E se? Esses dias, na viagem que a gente fez, eu perdi meu celular. Gente, é tão gostoso perder o celular. É maravilhoso. Você tem tudo nesse negócio aqui, chamado celular. Você tem banco, você tem figurinha, você tem meme. Eu senti que eu perdi o celular, foi terrível, mas eu senti mais de ter perdido minhas figurinhas. Aquelas vêm assim, ué, você está como você está. Você está otimista ou pessimista? Ai, que desgraça, perdi meu celular. Gente,
Né? Como eu falei, quando eu falei para minha filha, ela falou assim, mãe, isso é um bem material. Eu falei, não, vou tirar o seu. Né? É um bem material, né? A gente sabe, mas ninguém gosta de perder coisa, gente. Vocês gostam de perder coisa? É gostoso perder, não é? Vou perder contrato. Quem gosta aqui de perder contrato? É uma delícia. Não, não é delícia. Não. Quem gosta aqui de perder? Ninguém gosta de perder, gente. Ninguém gosta de perder. Por quê? Porque causa um desconforto. Porque você tem que recomeçar. Porque você tem que tirar força da onde não tem. Quem gosta de perder dinheiro? Quem gosta de ser enganado aqui? Não. Eu estou falando para uma plateia, para alguém que vive no Brasil em 2025. Ninguém gosta de se sentir lesado, prejudicado. Mas eu quero dizer para você que essa dracma, ela se perdeu dentro de casa. E nós precisamos prestar atenção nos sinais da nossa vida. O que fez você montar essa empresa? O que fez você montar essa empresa? O que foi gerado no teu coração para você entrar nesse negócio? Porque às vezes o mesmo ânimo que te fez montar esse negócio, está vindo um desânimo que está permitindo você ter que desmontar esse negócio. Por quê? Porque a nossa vida não é uma constante. Nós precisamos identificar aonde a gente se perdeu no meio de tudo isso. O que a gente está fazendo, o que a gente não deixou para fazer. Porque às vezes a gente vai perder coisas e a gente vai ficar, e se? Primeira coisa que eu fiz, gente, quando eu perdi o celular, que eu esqueci dentro do avião, eu fiz assim, e se eu não tivesse mudado de poltrona? E se eu não tivesse tirado o celular para, colocado num bolso frágil? E se eu não tivesse entrado no avião? O e se não vai te trazer um ânimo novo. O que vai te trazer um ânimo novo é você reconhecer que tem coisas que você precisa prestar mais atenção. Porque depois, não tem jeito, é só correr atrás do prejuízo. Vamos lá. E aí eu tenho uma notícia boa para você. Que Deus sempre tem uma nova oportunidade. Gente, não espiritualize o que não é espiritual. Mas não menospreze o que Deus está falando com você. Porque muitas vezes você olha para o teu negócio e fala assim, aqui pode deixar que eu sei. Aqui pode deixar que eu garanto. Aqui pode deixar que eu dou conta. Eu tenho esse negócio há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos. E eu quero dizer para você que nem eu e nem você vai durar para sempre. Nós precisamos olhar para o nosso negócio e dizer o seguinte, quem vai suceder isso aqui? Ou você está naquele versículo, praga nenhuma vai entrar na minha tenda. Deixa que eu cuido do meu negócio aqui. Não deixa, né? Como se a gente fosse eterno, como se a gente fosse viver para sempre. Esses dias uma pessoa fez aniversário e eu disse assim para ela, olha, meus parabéns. Faça planos para viver muitos anos, mas viva todos os dias como se fosse o último. Forte, né? Mas isso é uma oportunidade para você entender que nós somos frágeis, que nós somos dependentes de alguém que sabe muito mais de você do que você mesmo. As oportunidades é a chance da gente crescer. Então vamos lá. Novas tendências, né? Como a Mairã mesmo colocou. Será que o meu negócio vai durar quantas gerações, né? Avaliar que funciona, ajustar o que precisa mudar. Otimizar recursos, né? Ou eu faturo mais, ou eu gasto menos. Fortalecer relacionamentos. Investir nas pessoas que podem fazer parte da sua jornada.
aprimorar serviços, né? Elevar o padrão de excelência através do novo, encontrar novas formas de fazer o que sempre fizemos. E aí eu vou dizer isso aqui no PPT, é muito bonito. Aí eu queria dizer para você o esforço daquela mulher. Sabe o que ela fez? Ela tinha 10, perdeu uma. Sabe o que ela fez? Ela levantou os móveis, ela varreu a casa, ela foi atrás daquela que estava perdida. Ou seja, ela não desistiu. E eu quero dizer para você que se Deus não desiste de você, você não tem o direito de desistir de você. Se Deus não desiste de você, não desista de você. Ele sempre vai te dar oportunidades e novas chances. Porque se você desistir, aí o diagnóstico já está feito. Não desista. Pastora, mas o meu contexto aqui não é ninguém, não é nem empresarial. Eu estou desistindo de várias coisas. Estou desistindo no meu casamento. Estou desistindo dos meus filhos. Estou desistindo da família. Estou desistindo. Do que você está desistindo? Do quê? Eu não te conheço, mas Deus te conhece. E o último aqui, ameaças, né? O risco de ignorar o que desaparece. Se aquela mulher ignorasse aquela dracma, eu tenho mais 9. Eu tenho o suficiente. Às vezes você pode dizer o seguinte: eu tenho o suficiente. Estou com o meu tesouro garantido. Estou com a vida garantida. Eu não preciso de mais nada. Se aquela mulher desistisse, talvez ela não tivesse a chance de se alegrar novamente. E talvez você está aqui e você fala assim: pastor, eu não tenho mais alegria no meu negócio. Eu não tenho mais ânimo no meu negócio. Eu não tenho mais saúde para o meu negócio. A gente estava vendo uma série no voo, né? Porque 12 horas de voo dá para assistir série. Da série. Ainda mais durante o dia. E a gente estava assistindo aquela do McDonald's. Quem já assistiu aquela série do McDonald's? Legal aquele amigo, né? Né? Alguém quer um amigo daquele? Alguém quer alguém assim para, né, copiar teu negócio e ainda ficar com a mulher, né? Meu Deus do céu. Depois você assiste. Mas a gente não pode ignorar os riscos que a gente pode correr nos nossos negócios. Talvez a gente não tenha a saúde que a gente acha que tem para sempre. Ai, Simone, você está... É o terror da... É o terror da pregação. Não, gente. A gente não tem... Assim, se você não se programa para o futuro, né, o futuro te pega de surpresa. Então, assim, a gente não vai ter a saúde que a gente tem para o resto da vida. Então, assim, você precisa saber o quanto isso é importante para você no seu negócio. Né? Que nem nessa série, a pessoa tinha pressão alta por estresse. Alguém mais com pressão alta por estresse? Né? Olha, eu só como quando eu estou estressada. Por favor, traz uma fruta aqui, por favor. Imagina, é assim, né? Muitas vezes essa geração, e a nossa geração, e eu me incluo nessa geração, a gente está correndo atrás do quê? Né? Do quê? Eu acho que as informações com que a gente agora está munido, não nos fez a gente mais calmos, não nos fez a gente mais tranquilos e serenos, né? Tipo, não fez. Pelo contrário, se a gente ignorar os sinais, a gente pode muitas vezes, ao invés de encontrar um império, que é a nossa empresa, a gente pode encontrar uma ruína daqui a uns anos. Né? Então, assim, riscos de ignorar os sinais. Então, vamos lá. Concorrência crescente, mudanças no comportamento do consumidor
instabilidade econômica, aumento de custos operacionais e produtos que vão substituir o nosso produto. Eu queria dizer para você que talvez você já ouviu até falar que nós somos a média das 5 pessoas que são os nossos referenciais. E eu queria dizer para você que existe um perigo nos ídolos modernos. Que hoje eles estão lá, mas logo eles desaparecem. Qual que é o seu ídolo? Qual que é a sua referência? Qual é? É aquela pessoa que ela está na mídia só, mas quando você pesquisa, quando você busca consistência, ela não existe ou ela desaparece. Nossa, ela é minha referência. E agora deixou de ser, eu tenho que arrumar outro. Por quê? Porque existe um ciclo de influência que todos nós temos para representar Jesus e Deus na nossa vida. Quando as pessoas te encontram, quando elas conversam com você, né? Eu já tive o privilégio de estar aqui em algumas empresas. Quando as pessoas conversam com você, elas querem mais de Deus? Elas estão vendo Deus na sua vida? Eu não estou dizendo que você não pode passar situações. Mas quando Deus é o centro, quando a gente não coloca Deus no centro das nossas vidas e dos nossos relacionamentos, outras coisas tomam esse lugar. Isso é muito perigoso. O amor ao dinheiro, o problema não é ter dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. É Ele dirigir a minha vida. Eu dirijo o meu dinheiro. Não é Ele que me dirige. Então você já deve ter ouvido falar nessa ideia, né? Que nós somos as 5 pessoas com quem andamos. E, gente, há uma tendência na nossa vida de pessoas iguais, elas se identificarem. Sabe, líderes assim. Eu me identifico com você. Nossa, você é doidinha assim, igual eu, né? Fala com a mão assim, né? A gente tem essa tendência a se identificar com outra liderança parecida. Mas eu quero dizer para você que quando a sua referência ela sobe um nível, isso te faz sair do seu lugar de comodismo. Quando você busca uma referência que já andou 10 passos mais que você, isso não significa que você vai se humilhar, se diminuir. Quantas vezes a gente diz, eu não vou lá ouvir aquele preletor, aquele pastor ou aquela pessoa, porque ele não tem nada para me ensinar. Quando você diz isso, você já diz, eu não estou pronto para aprender o que Deus quer me ensinar. Porque Deus, Ele sempre ensina. Na sua dor ou na sua fartura, Ele vai te ensinar. Então, cuidado com esses ídolos modernos. Quando a gente acredita em qualquer coisa, nós corremos o risco de qualquer coisa ser o nosso Senhor. E nós precisamos não ter outros deuses. Existem pesquisas que mostram que ambientes e grupos realmente moldam o nosso comportamento, a nossa motivação, o nosso desempenho. Quem já ouviu falar aqui no efeito contágio social? Você começa a andar com aquela pessoa, você começa a falar igual, você começa a vestir igual, você começa a se comportar igual. E você tem andado com pessoas que têm fé. Você tem andado com pessoas que estão crendo mais do que você mesmo na sua vida. Você vai vencer, você vai sair disso. Você tem andado com pessoas que estão te ensinando? Ou vocês estão emburrecendo juntos? Porque, gente, pasmem, é possível emburrecer. Meu Deus, que palavra estranha. Mas é possível. Você está numa posição que Deus não tem para você. Você está numa posição de derrota que Deus não tem para você. Você está numa posição de não fazer mais nada e Deus não tem isso para você. Porque você já tem tudo
que você precisa. E eu encerro aqui. Nessa manhã, talvez você diz, nossa, eu aprendi sobre uma ferramenta, e aí como eu posso fazer isso, né? Como que eu vou aplicar isso para a minha vida? Você já tem tudo que você precisa. E aí eu coloquei assim, acenda a luz, busque sabedoria e discernimento, mais do que ferramentas. Você vai buscar ferramentas, mas você precisa de discernimento para saber como usar essas ferramentas. Organize o seu ambiente, coloque em ordem aonde há o caos, aonde você identificou. Busque com propósito. Não desista até você encontrar o seu propósito. E celebrar a vitória. Gente, celebrar a vitória é para poucos que vão estar junto com você. Em Provérbios 1:7 diz assim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas insensatos desprezam tanto a sabedoria como a instrução. Insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Amém? Essa manhã, eu sei que... Maíra, vamos para pergunte ao preletor? Eu sei que nessa manhã, talvez você separou esse tempo para ouvir algo para o teu coração. E eu quero dizer para você que Deus, Ele quer continuar falando com você. Ele quer que você saia desse lugar com uma convicção diferente de que você já tem tudo que você precisa. Simone, sempre foi assim, né? Nós temos empresas há 40 anos, uma empresa familiar. Sempre foi assim, né? Hoje eu estou no terceiro setor, trabalhando, né, com o Instituto Milagres. Mas sempre foi assim? Não. Nem sempre foi assim. E quando eu tinha 20 anos, 19 anos, talvez eu era só uma menina querendo acertar. Eu era só alguém querendo entrar no mercado no mercado de trabalho. Realmente a gente não tem o domínio sobre o futuro, né? E ninguém tem, nem eu nem você, né? Mas na medida que a gente vai caminhando, Deus, Ele vai encerrando ciclos na nossa vida e Ele vai abrindo outros. E eu quero dizer para você que eu não sei em qual ciclo que você está da sua vida. Nós somos uma geração que a gente tem convivido com muitas outras gerações. E todas as gerações têm para nós, sim, para a gente aprender com elas e para a gente ensinar elas.